Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um Pão Diário, continuando na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. O subtítulo que a Bíblia King James traz é o tema da carta, a justiça pela fé. O texto diz assim: Porquanto não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Amados, Paulo inicia então esta parte do versículo dizendo que ele não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Que é a palavra de Deus. Paulo fala isso porque para os judeus Jesus Cristo era pedra de esquina, né? Era escândalo, trazia vergonha para eles dentro da visão judaica. E o apóstolo Paulo mostra uma decisão muito prática e objetiva de que a carta dele é cristocêntrica. E então ele enfatiza que ele não tem vergonha. Para ele, Cristo não é uma pedra de esquina. Cristo não incomoda. Cristo para ele não é um escândalo, mas sim o cumprimento da escatologia do Velho Testamento, qual anunciava a respeito de Emanuel. E o apóstolo Paulo, ele apoia toda a sua argumentação dentro dos textos do Antigo Testamento, confirmando a respeito de Cristo Jesus. E ele diz que, além de ele não se vergonhar, o comentarista que eu estou acompanhando e nos ajudando também a entender um pouco mais, que é o da Bíblia da Genebra, ele diz assim: com essa poderosa declaração de humildade, o apóstolo afirmou o seu desejo ardente de pregar o Evangelho. Não me vergonho do Evangelho. Poder. Uma das razões para que Paulo se orgulhasse do Evangelho era o impacto regenerador e transformador de vida que ele teve. Então veja, a questão de poder que Paulo enfatiza aqui foi o que Cristo fez na vida dele. Foi um poder a qual estava além do que ele podia enfrentar. Mas, na verdade, Paulo foi constrangido por Cristo Jesus e teve que se render aos pés de Cristo. Continuando, o poder de Deus acompanha a pregação do Evangelho para vencer a fraqueza e a incapacidade espiritual que resultam do pecado. Outra característica que o poder de Deus traz para nós é que nós, diante do pecado, somos incapazes de vencer o pecado, mas que o Evangelho de Cristo, ele literalmente nos fortalece e nos capacita espiritualmente a vencer o pecado. Lembrando que o pecado, ele já foi vencido na cruz do Calvário e literalmente ele não tem mais domínio sobre nós, pois estamos em Cristo Jesus. Outra expressão que ele traz neste mesmo texto é uma palavra tão pequena, mas que é muito importante. Ele continua dizendo, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Veja que ele traz a expressão todo, parece que é o mundo inteiro, mas de fato depois ele dá a definição de quem é esse todo. É todo aquele que crê. A salvação não requer méritos, mas não é universalmente desfrutada, ou seja, ela não é compartilhada com todas as pessoas. Nem todo mundo vai poder usufruir da salvação em Cristo Jesus. Ela requer fé. Então, para que aqueles que possam participar da salvação, é necessário ter fé. Por isso que nós vamos ver um texto, que eu não me engano, em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um fato. E aí ele conclui dizendo o seguinte, que primeiro do judeu e também do grego, depois quando ele fala isso, né,
que o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Paulo está enfatizando da onde que deve sair, da onde que tem que se revelar o Emmanuel. Aqui Paulo revelou uma das suas principais preocupações desta epístola. O seu ponto de vista cristão sobre judeus e gentios, em termos da história da redenção, o Evangelho veio primeiro para os judeus, que nós vemos também na argumentação no Evangelho de João, né? E esse foi também o modelo seguido pelo alcance do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Portanto, ao visitar as cidades do mundo romano, começava pela exposição das Escrituras nas sinagogas, naquelas que lhe fosse possível, pregando Cristo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então veja a estratégia do apóstolo Paulo. Ele ia nas sinagogas, usufruía do texto do Velho Testamento para pregar a respeito de Cristo Jesus. Era assim que Paulo agia. Lembrando que então a salvação ela é oriunda, vinda literalmente dos judeus. Ela não poderia ter nenhuma outra fonte senão a do Velho Testamento, que ela viria da descendência de Davi, que viria pronunciada ali do rei Davi, o nosso Salvador. Então veja, o Velho Testamento é a sombra, como diz a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, que o Antigo Testamento, pelos profetas, pelos sacerdotes, pela liturgia do Antigo Testamento, são a sombra de Cristo Jesus, ou seja, é o reflexo de quem seria o nosso Salvador, apontaria para nós quem seria o nosso Salvador. Ao longo de toda essa carta, o apóstolo foi cuidadoso ao apresentar um panorama apropriado sobre o privilégio dados por Deus aos judeus e sobre o relacionamento deles com os gentios. Veja, o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala sobre isso, que ele veio para os seus, mas os seus literalmente o rejeitaram. Lembrando também que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, João deixa bem claro que aqueles que foram revelados como filhos de Deus através de Cristo Jesus não foram feitos pela vontade da mão de homem ou pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Mais uma forma de a gente entender que a salvação não é por mérito, não é por obra, não é por algo que o homem possa fazer para Deus, mas é que é dependente totalmente pela vontade dele. No versículo 17, ele ainda diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Justiça de Deus. Essa é uma expressão chave nesta epístola, nesta carta, que pode ser confrontada em vários versículos de Romanos mesmo, 3, 21, 22 e 10, 13. A justiça que Jesus em Romanos 5, 19 e é normalmente explicada como a justiça mediante a fé. Essa é a justiça de Cristo que é imputada, atribuída, considerada por Deus como pertencente àquele que crê. Então todos aqueles que falam que crê na justiça de Deus vão confessar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sem ele, nada disso pode ser possível. Essa é a justiça pessoal de Deus, é o que Deus aceita como justiça. Como um juiz imparcial e justo, que nós vamos ver isso, em Romanos 2, versículo 5 e 16, Deus justifica, ou seja, ele declara justo por meio da morte do seu Filho, os pecadores que têm uma fé genuína em Cristo Jesus. Então, o próprio Deus declara que o ser humano será justificado, que ele é justo diante dele, em razão do sacrifício de Cristo. Em hipótese alguma é encontrado no texto que a salvação está atribuída a uma questão humana, mas é totalmente responsabilidade em Deus concluir esta salvação, esta justiça na vida do ser humano. A leitura desse versículo por Lutero, um dos pais da Reforma e do protestantismo, exerceu um impacto decisivo na sua compreensão da justificação. Ele era monge e padre
Influenciado por Agostinho, Lutero entendeu que significava, entre aspas, não aquela justiça pelo qual o próprio Deus é justo, fecha aspas, comentários aqui dentro da própria Bíblia, mas sim aquela que Deus concede nós pela fé. Veja que esta justiça ela é proporcionada totalmente pela fé. É isso que Paulo ensina nesta carta e que nós precisamos entender, que a justiça de Deus ela é manifestada através da fé. Nesse contexto, a justificação quer dizer, abre aspas, satisfação do critério de justiça de Deus, fecha aspas. Qual é a satisfação? Qual é a expectativa que Deus espera? É a fé. Por isso que de fé em fé, Paulo enfatizou que, embora os crentes participem de uma maneira ativa no recebimento do dom da salvação, eles não contribuem com nenhum mérito para isso. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer que possa agradar a Deus para que Deus venha o salvá-lo. É uma obra, a justiça de Deus é especificamente atribuída a Deus e a Cristo Jesus. Como está escrito, esta citação, como está escrito, que é citado também no texto, é uma referência ao Velho Testamento. Paulo sempre vai citar referências do Velho Testamento, e esta referência é de Abacuque 2,4, que fornece a base, o resumo do Antigo Testamento para que se segue, indicando que o modo de vida por meio da fé já era conhecido naquele período. O Antigo Testamento apoia totalmente o evangelho cristão pregado por o apóstolo Paulo, e o versículo que nós vamos ver de Abacuque significa isso. Escreve, pois, Abacuque 2,4, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, e suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá da fé. Voltando então, nós vemos então que esse está escrito é sempre uma citação a qual os apóstolos, como o apóstolo Paulo, está trazendo uma referência do texto sagrado da Antiga Aliança, aonde ele está ensinando a doutrina pautada pela graça que é Cristo Jesus, tá? Então precisamos focar muito bem nisso. E aí ele diz ainda, viverá, o justo viverá pela fé. Tanto em contraste com a morte espiritual, como no sentido de comunhão, continua Deus. Viver uma vida continua Deus. Né? Nós vemos esse contraste entre a morte espiritual e o sentido de comunhão que continua com Deus. Deus que continua fazendo esta obra. Essa questão de viverá, ou seja, não só aqui como na eternidade. É Deus que continua concluindo toda esta obra. Viver uma vida piedosa significa confiar em Deus e depender da sua graça. Amados, então podemos entender com todo esse tratado teológico, toda essa complexidade a qual Paulo então se expõe, declara abertamente, humildemente, que para ele o Evangelho é poder de Deus, porque ele literalmente pôde ser salvo, alcançado através da fé em Cristo Jesus. Ele trouxe então o entendimento, a compreensão que a salvação ela deve sair dos judeus, ela não pode sair de nenhum outro lugar. E depois então ela é compartilhada a todas as outras nações. Lembrando então que Paulo ressalta que a justiça de Deus ela se revela na boa notícia que é Cristo, mas uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. Então ela nunca foi atribuída. Nós vamos ver isso, que o próprio Abraão, o pai da fé, foi justificado pela própria fé. A lei nem havia surgido ainda, mas Abraão foi alcançado também pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento. Quem é o fundamento? Cristo. Das coisas que você espera. Não é das coisas que você olha, daquilo que você palpa, que você consegue visualizar. Não é aquilo que você, olhando para si mesmo, acha que é salvo. Mas não. Mas você para de olhar para si, para olhar para o autor e consumidor da nossa fé. É Ele que nos traz, então, essa esperança, essa garantia de sermos literalmente justificados
pela fé em Cristo Jesus. E somente nele, somente em Cristo Jesus, alcançamos a justiça. E Deus literalmente declara que somos justos, não por mérito, não por obras, não por algo que venhamos fazer, mas porque Deus quis nos salvar através de Cristo Jesus. Por isso, conclui o apóstolo Paulo: o justo viverá pela fé. Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, o qual o Senhor tem nos orientado, pois o teu Espírito Santo tem demonstrado a importância de estarmos em ti, Jesus, porque esta justiça, ela é operada em nós através da tua santa palavra, através do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, que possamos entender que o Evangelho de Cristo, a boa notícia, ele tem um poder de Deus para literalmente livrar o homem da escravidão do pecado, a qual, através da fé, nós conseguimos compreender a necessidade de abandonar o pecado, a necessidade de viver uma vida de pecado, mas literalmente arrependido, confessando os nossos pecados, procurando aprender a palavra de Deus e assim tendo mais intimidade contigo. A justiça de Deus, ela só pode ser revelada através de Cristo Jesus. Somente nele que alcançamos a justificação dos nossos pecados. Antes mesmo de tudo ser criado, Deus já havia colocado isso para cada um de nós, aqueles que foram chamados, eleitos através da fé em Cristo Jesus. Por isso que o justo, ele viverá não por vista, mas pela fé nas promessas de Cristo Jesus. Que nesta manhã, todos aqueles que possam ter ouvido esta palavra sejam alcançadas pelo Espírito Santo e possam viver em novidade de vida, crendo em Cristo Jesus, pois Deus nos declara justo diante dele, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque tu se revelaste a cada um de nós. Tu tens nos mostrado a tua palavra e através dela nós temos tido consciência, compreendido que na verdade não há nenhum outro lugar senão em Cristo Jesus a salvação para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso, e que o teu nome seja glorificado sobre nossas vidas, e que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, mas que possamos louvar e te adorar para todo ou sempre. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Um ótimo dia. Fica com Deus. Paz.